8h15 desta quarta-feira, e toda quarta-feira é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a turma da Clínica Verídio. O Dr. Rafael Buta, urologista, já está aqui conosco ao vivo em nossos estúdios da Nova Brasil FM na Capital Federal. Hoje para a gente falar um pouquinho sobre o check-up. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, Dr. Rafael. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvinte também. Diego, o final do ano, na verdade as férias, é uma das datas que as pessoas utilizam como um marco durante o ano para poder cuidar da saúde. Uma outra data também que eles costumam utilizar é o aniversário, a data de aniversário. E para que eles utilizam isso? Para fazer os exames periódicos, fazer as consultas médicas, consultas periódicas e ter esse cuidado periódico com a saúde. Então, a gente vê o aumento, apesar de ter férias agora no final do ano, tem um aumento do número de pacientes que vai ao consultório para fazer essas consultas periódicas. Às vezes está de férias, está de folga, também tem mais tempo do que durante o ano, né, doutor? Justamente, tem um tempinho livre ali, consegue se organizar para ir a vários médicos, fazer os exames laboratórios, exames de imagem e fazer esse cuidado com a saúde. Muito bem. O que é o check-up que a gente tanto fala, doutor Rafael? O que configura esse check-up? O check-up são exames periódicos que são feitos para tentar identificar doenças que não estão aparecendo. Um exemplo, uma pessoa que tem hipertensão arterial, pressão alta, aquela pessoa não tem sintoma algum. Então ela tem que ir a um consultório médico para poder fazer a aferição, a medição da pressão arterial. Isso é um exame de check-up para saber se ela tem pressão arterial alta ou não. Um outro exame de check-up é o exame da próstata, que é feito nos homens a partir dos 45 anos. Os homens não têm sintoma algum e é feito o exame de sangue, o exame físico, para tentar identificar uma doença que possa acontecer na próstata. Isso é o exame de check-up. Quem é que pode orientar o paciente nesse check-up? No caso dos homens, procura-se um urologista, precisa ser um clínico geral, ele precisa ir a um cardiologista. Que especialidades o nosso ouvinte precisa procurar para ele fazer um check-up considerado assim completo, doutor? Isso vai depender tanto da idade quanto do gênero do paciente. Tá. Crianças e adolescentes vão ao pediatra e ao ebiatra, né? As crianças desde o nascimento vão ao pediatra periodicamente, fazer ali o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, saber se estão crescendo bem, sem nenhuma doença, sem nenhum problema. E a partir da adolescência eles vão ao ebiatra, que é o médico responsável pela saúde dos adolescentes. Virou adulto ali a partir dos 20 anos, os homens podem ir ao urologista, que tem essa visão, esse cuidado da saúde do homem, mas também podem ir ao clínico geral, que vai fazer alguns exames gerais para tentar identificar alguma doença. Já as mulheres vão ao ginecologista, né? As mulheres, a partir do momento ali que tem a menarca, a primeira menstruação, já começam essa avaliação periódica e começam a fazer alguns exames periódicos com o ginecologista. Doutor, o senhor citou o exemplo da pressão arterial, da próstata, mas que tipo de exames são solicitados aos pacientes num check-up? Ele faz exame de sangue, exame de imagens também? Vai depender de cada paciente? Depende de cada paciente, depende da idade, né? Tá. A partir dos 20 anos, adultos, a gente vai fazer um exame físico, medir a pressão arterial, pedir alguns exames laboratoriais gerais para saber como é que está o hemograma, se tem alguma anemia ou não, como é que está a função do rim, colesterol, a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, que fala sobre o risco de glicose, ácido úrico. Então, são alguns exames gerais de laboratório. A gente solicita também ultrassonografia do abdômen total, para ver como é que está o fígado, como é que estão os rins, e fazer essa primeira avaliação. Isso ali o adulto jovem. À medida que vai avançando na idade, tem indicação da gente fazer outros exames para poder tentar identificar outras doenças que acontecem com o envelhecimento. Por exemplo, a partir dos 45 anos, todas as pessoas devem fazer a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso, para tentar identificar o câncer de intestino grosso, o câncer de cólon. Então, faz o primeiro exame ali aos 45 anos e a periodicidade dos próximos exames vai ser definida pelo resultado do primeiro exame. Se o exame foi normal, vai ser feito a cada 5 anos. Se teve algum achado específico, um pólipo, então esse tempo é encurtado. Além disso, as mulheres, a partir dos 40 anos, têm que também começar a fazer o rastreamento para o câncer de mama, então faz-se ultrassonografia das mamas, a mamografia, para tentar identificar isso. Então, isso varia de acordo com a idade da pessoa. Tem algumas empresas hoje em dia, né, doutor, que até exigem mesmo, quase uma exigência obrigatória de que os seus funcionários façam esse check-up. Às vezes a própria empresa, a própria corporação oferece ali toda a estrutura para isso.
Mas isso deve partir de cada um também, né? Essa procura. Uma vez por ano é suficiente, doutor? Uma vez por ano é suficiente. Se por acaso o médico identificar algum fator, alguma doença ou algum risco aumentado, esse tempo é encurtado. A gente pede para o paciente voltar a cada 6 meses ou até um tempo mais curto. Mas uma vez por ano é suficiente. E eu esqueci de citar também, nos adultos jovens e também naquelas pessoas que têm relações sexuais desprotegidas, é importante também a gente solicitar os exames para infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, que são doenças inicialmente silenciosas e que a gente identifica somente pelos exames de sangue. E aí, doutor, às vezes um médico de confiança, no caso do homem que vai ao escritório, ao consultório, perdão, de vocês, por exemplo, na Clínica Verídio, ali o profissional está preparado para indicar ele e sugerir que ele vá em outras especialidades, né? Também muitas vezes não precisa o paciente sair aí procurando 10, 15, 20 especialidades, senão ele vai ser diagnosticado com outra coisa que é a hipocondria. Justamente. O urologista ele tem esse papel de médico do homem, médico triador, né? O paciente chega lá e muitas vezes, Diego, ele chega aos 50 anos no consultório, é a primeira vez que ele vai ao médico na vida. Nunca foi a um cardiologista, nunca fez uma medida de pressão arterial, nunca dosou colesterol. Então ele chega no consultório, a gente solicita esses exames gerais para saber como é que está a saúde como um todo, ver como é que está o colesterol, como é que está a glicemia, como é que está a função do rim. E a partir desses resultados, se a gente notar alguma alteração, a gente encaminha para o médico específico. Se tem o colesterol aumentado, a gente vai encaminhar para o cardiologista ou para o endocrinologista, a glicemia também, de acordo com o caso. Então, no caso da urologia, a gente consegue fazer essa triagem. Mas é importante ter um médico de referência. Pode ser o urologista, pode ser o cardiologista, pode ser o clínico geral. No caso das mulheres, o ginecologista. Mas é importante isso, né? Não precisa sair atirando para tudo quanto é lado. Não precisa fazer um check-up no otorrino, um check-up no endócrino. Não, pega um médico específico, conta para ele as queixas e ele vai orientar qual profissional deve ser procurado em seguir. Muito bem. E a gente falou aqui da hipocondríase, gente que vai procurando doença e vai procurando médico aqui, médico acolá, mas o contrário também não, né, doutor? Esse exemplo que o senhor traz, 50 anos, a pessoa pisando no consultório pela primeira vez, aí também não, né? Mas tem mudado isso, Tem né? mudado, tem mudado. Com a educação médica, e a gente médico no consultório tem esse papel de educador, e aqui na rádio também, isso é um espaço muito importante para a gente poder educar a população com relação a isso. Isso tem mudado. A gente ainda vê, são casos isolados de pacientes que vão ao consultório pela primeira vez aos 45, 50 anos. Só que hoje a gente vê pacientes com 18, 20 anos chegando ao consultório falando, doutor, eu quero fazer aqui meu acompanhamento, eu quero fazer esse acompanhamento periódico, e isso é cada vez mais frequente. Doutor, para a gente finalizar essa agradável conversa aqui sobre check-up, nós estamos conversando com o doutor Rafael Buta, da Clínica Verídio, ao vivo, aqui na 97,5 FM. Uma questão bastante prática. Qual a orientação sobre guardar ou não esses exames de check-up que a gente faz anualmente, né? Às vezes a gente vai num médico e o médico pergunta, você tem exames anteriores? A pessoa tem, muitas vezes, na maioria das vezes tem, mas não sabe onde está mais, está na gaveta. Hoje em dia tem toda essa questão digital e geralmente esses exames são um trambolho, né? Sobretudo os exames de imagem são muito grandes. O que a gente precisa ficar atento em relação a guardar esses exames, doutor? A gente tem os dois extremos, né? Tem o paciente que não sabe cadê os exames e tem aquele que chega com todos os exames do histórico da vida dele no consultório. Então, assim, qual que é a orientação? Os exames de laboratório, eles não precisam ser armazenados fisicamente, porque os laboratórios hoje disponibilizam nas redes deles, No aplicativo, né? Todos os exames, inclusive com histórico ao longo dos anos. Quanto aos exames de imagem, muitas vezes é importante para o profissional, para o médico, analisar as imagens. Então é importante, aquele exame que tem alteração deve ser guardado. Por exemplo, o paciente fez um ultrassom do abdômen total e notou um cálculo no rim, né? Aquele exame tem que ser guardado para poder comparar, se vai fazer o acompanhamento desse cálculo, comparar com exames futuros. Mas aqueles exames que não têm alteração alguma, se ele fez o exame esse ano, o ano que vem o exame está idêntico, os anteriores não precisam ser guardados, né? Guarda só o mais recente para poder ter uma referência para os próximos exames. Muito bem, essa dica é boa, hein, para você ouvinte aqui do Jornal Nova Brasil Brasília. Doutor Rafael Buta, muito obrigado pela conversa de hoje. Aproveito também nessa última coluna do ano de 2023 para agradecer
a você, agradecer a toda a equipe da Clínica Verídio pela parceria, pelo apoio ao longo deste ano de 2023. Todas as quartas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, eu tenho certeza, eu aprendi muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também, nesse universo amplo, que eu também não fazia ideia da urologia, mas também outros assuntos relacionados à saúde e bem-estar. Muito obrigado e em 2024 conte com a gente por aqui. Obrigado, Diego. A gente agradece também o espaço de estar aqui conversando com vocês, conversando com o ouvinte, esclarecendo questões de saúde que muitas vezes são dúvidas que a pessoa pode achar boba, essa dúvida, se eu preciso guardar meu exame ou não, mas isso é importante para muita gente. É necessário a gente conversar sobre esses temas todos. Foi muito importante para a Clínica Verídio estar aqui nesse espaço, conversando com vocês, conversando com o ouvinte ao longo desse ano. Muito obrigado. Maravilha. Clínica Verídio, que está nas redes sociais, Instagram, @ Clínica Verídio. A clínica física fica aqui no início da Asa Norte, no edifício Esplanada Business, ali ao lado do Agarram. E em breve a gente está inaugurando também em Águas Claras, no Shopping DF Plaza. A partir de janeiro a gente está lá também. Maravilha. Telefone, para quem quiser marcar consulta e conhecer a clínica. O telefone é 2017-2436 ou o WhatsApp 99145-4270. Muito bem. Dr. Rafael Butta, muito obrigado. Um excelente fim de ano. Obrigado, Diego. Bom fim de ano para você também.